A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma vez um programa Café Café. Café é café, minha gente. Café com Café fé. com a fé, isso mesmo. Isso aí. Café com fé aqui na Rádio Aviva 7 nessa tarde de sábado. Né? Hoje a gente adiou o programa de ontem, né, doutor? Sim. Problemas técnicos de agenda. Isso, daí resolvemos fazer no sabadão, tinha um horário livre agora, né, às 14 horas. E estamos aí iniciando mais um Café com Fé para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, para falar de Jesus com nosso amigo ouvinte, que está aí conectado na nossa programação, né? Você que está aí pelo aplicativo da rádio, você que está conectado também aí pelo nosso site lá no aviva7.com. Que Deus te abençoe. Você que nos ouve através da nossa live que está sendo transmitida ali no Facebook da rádio, né? Nosso abraço, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado aí pela audiência. E que possa ser uma tarde abençoada aí, né? Hoje nós vamos falar sobre 2 Pedro. E com certeza vai ser uma bênção de Deus. Quero cumprimentar na paz do Senhor Jesus Cristo e já agradecer aí pela presença e parceria conosco, nosso amigo Dr. Alexander. Boa tarde, na paz do Senhor, doutor. Graça e paz, Tiago, a todos que nos acompanham mais uma vez. Como sempre, é uma alegria, Tiago, uma honra poder estar aqui contigo. Essa rádio abençoada, esse propósito Deus colocou no teu coração, poder contribuir com alguma coisa, compartilhar algo da parte de Deus é sempre bom. Para isso que estamos aqui. 2 Pedro, provavelmente as últimas palavras escritas aí de Paulo deixado para nós. E é isso que nós temos para essa tarde de sábado. E é bênção, né, doutor? Até nós, nos bastidores, nós estávamos aí fazendo uns comentários e dando uma risada um pouquinho, né, doutor? Sim. Né? Falando de Pedro, a primeira coisa que veio na mente é Jesus falando com Pedro, Puxar a né? espada. Né? Você me ama, Pedro? Então apacenta minhas ovelhas. Você me ama, Pedro. Quantos Pedro nos ouvindo hoje, né, Tiago? Você me ama, Pedro. O que Jesus falou pro Pedro, né, Tiago? Você me ama, Pedro, então ensina as pessoas a fazer cultos. Foi isso que ele disse, será, não? Você me ama, Pedro. Apacenta minhas ovelhas. E eu acho que a maioria das pessoas não entende isso aí, Tiago, sabe? Não consegue compreender o que significa apacentar as pessoas, né? Apacentar as ovelhas e qual era o propósito para isso tudo. Então, é uma das grandes dificuldades aí que nós, como igreja, né, vivemos hoje é a dificuldade, a falta de cosmovisão, que é uma perspectiva de quem realmente nós somos em Deus, né, e a nossa vocação, nosso chamado, propósito de Deus eterno, né. Então, a gente conversa com bastante pessoas e vai aprendendo muito também, né, e a gente vê que isso é uma grande dificuldade. Ter uma perspectiva de quem nós como igreja somos em Deus e qual a nossa posição no reino de Deus e a nossa vocação na terra, que seria o propósito, né? Então, a gente, principalmente no meio dos jovens, né, Tiago, a gente ouve muito assim a pergunta: qual é o meu chamado, né? Qual é o meu propósito? Qual é a minha vocação? Todo mundo querendo saber qual é a sua vocação e tal, né? Então a Bíblia vai dizer isso, tem essa resposta para nós, né? Muitos que fazem essa pergunta procuram compreender a sua vocação pessoal, qual seria o seu dom, o seu ministério, tá? A Escritura não está preocupada em revelar
questões tão singulares e pessoais, mas sim posicionar cada um de nós no propósito eterno de Deus. Né? Que Deus quer com a gente. Né? Eu estou falando isso porque a carta do Pedro, a segunda carta aqui, ele começa a carta falando sobre isso. Né? Ele usa outras expressões, mas ele começa trazendo um conceito de vocação, de propósito para a igreja. Qual é a vocação da igreja? Qual é o propósito para a igreja? E claro, a gente crê dessa maneira que todos os livros, todas as palavras aí da Bíblia foram inspiradas pelo Espírito. Então tem um único autor, que é o Espírito Santo, né? Mas é claro que tem a questão particular de cada escritor. Né? Então Paulo escreveu, Tiago escreveu, João escreveu, Pedro, né? Então aqui parece que além, a mais da inspiração do Espírito Santo, parece que Pedro andava lendo as cartas de Paulo, sabe? Tanto que no finalzinho dessa própria segunda Pedro, ele menciona as cartas de Paulo, ele fala que o amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, em todas as suas cartas, né? Escreve da mesma forma, falando acerca dessas coisas. Então ele menciona que ele estava lendo essas cartas. E eu digo isso porque o começo da segunda carta de Pedro, ela é muito semelhante com o primeiro capítulo da carta aos Efésios. Paulo traz a mesma abordagem no capítulo 1 da carta aos Efésios que Pedro traz aqui no primeiro capítulo da segunda carta de Pedro. Ele começa falando sobre como Deus usou seu poder para nos abençoar de uma maneira que a gente tenha toda a plenitude espiritual que precisa para fazer a vontade de Deus. Então, tanto Efésios 1 como o primeiro capítulo aqui de 2 Pedro, os apóstolos vão deixar claro que tudo o que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Deus nos foi dada pelo poder através da graça, através do Evangelho, através de Cristo. Então não tem desculpa para não viver uma vida que agrade a Deus. Ninguém está falando de perfeição. A perfeição é um objetivo que se busca, né? Mas estamos falando de um caminhar nesse sentido, de buscar isso, uma vida que agrada a Deus. E eles começam tanto Efésios 1, né, a carta dos Efésios foi Paulo que escreveu, como Pedro aqui, ele começa falando isso. Né? Eu vou ler aqui o texto, daí a gente vai contextualizando isso aí, né? Mas falando de saber, a igreja entender o seu propósito, a sua natureza, a sua identidade, isso é tudo em Cristo. E todo esse poder para viver isso nos foi dado. Então a gente vai ler depois aqui, continuando a carta, vai ver que o que essa natureza de igreja tem que gerar na nossa vida e qual é o comportamento, qual é a exterioridade de alguém que vive para Deus, como essa pessoa é, né? Então tem se pregado muito hoje aí nas redes sociais e em todos os lugares possíveis que não há diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Isso não, segundo a Escritura, não é verdade. Naturalmente, aquele que está em Cristo nasceu de novo e tem uma nova natureza e não vive mais segundo a antiga natureza. Paulo vai falar na carta isso, porque ele vai fazer um contraponto entre quem serve a Deus. Então no capítulo 1 ele vai fazer isso, ele vai falar quem tem a natureza divina, quem nasceu de novo, tem um tipo de comportamento. E daí depois no capítulo 2 e 3, principalmente no capítulo 2, ele vai falar da natureza de algumas pessoas que estavam se infiltrando na igreja, que eram corruptas, que eram imorais, que eram gananciosas. Então ele faz o contraponto dessas duas naturezas, né? Então, o primeiro capítulo aqui, Paulo começa falando sobre isso, sobre essa vocação da igreja,
sobre esse propósito de Deus, né? Ele fala assim, ele começa se identificando, como naturalmente eles faziam, né? Servo, escravo, a palavra ali no verso 1 é escravo, é doulos, palavra grega que serve para escravo. E apóstolo de Jesus Cristo, escreva a carta a vocês, por causa da bondade do nosso Deus Salvador Jesus Cristo, que vocês receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Essa primeira carta foi escrita para as mesmas pessoas da carta da primeira, tá? Que era o pessoal da diáspora, que era uma dispersão que foi feita dos judeus e dos cristãos na época. E eles foram dispersos para vários lugares, né? Então ele na primeira carta ele chama eles aos estrangeiros da dispersão no Ponto, na Galácia, na Capadócia e tal, né? Então essa carta aqui depois ele tem um versículo que ele vai dizer ali, como antes já vos escrevi a primeira carta. Então essa aqui é a sequência daquela lá, né? Então ele estava escrevendo para aquelas pessoas, ele saúda, graça e paz esteja com vocês e aumentem cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Então veja, ele começa abordando um dos principais objetivos de todo cristão, o conhecimento de Deus, né? Conhecer a Deus, né, Tiago? Porque tem muita gente que diz assim, se pergunta aí pelo mundo, eu digo pelo mundo como por todos os lugares, inclusive dentro das igrejas e tal. Ah, não, eu acredito em Deus e tal, e Deus é maravilhoso, Deus criou todas as coisas e tal, mas acreditar é uma coisa. Dizer, eu conheço Deus, não sei o quê, tá? Mas a pergunta é assim, Tiago, quantas pessoas que nos ouvem que te conhecem? Muitas. Mas quantas dessas pessoas já choraram contigo? Quantas dessas pessoas dizem que te conhecem, que já dividiram o pão contigo? Quantas dessas pessoas dizem que te conhecem, que já se alegraram contigo, que já te carregaram no momento difícil, ou que você serviu de apoio para elas nesse momento difícil? Então, provavelmente tem algumas, mas isso é realmente conhecer, né? Então esse é o diferencial, né, do conhecer a Cristo, né? Conhecer, todo mundo conhece. A pessoa ela já ouviu falar de Jesus Cristo, né? Mas e caminhar com Jesus? E chorar, Conhecer de verdade. chorar por Jesus, né? Sentir a presença dele, né? Então, essas situações aí é o que diferencia quem sabe quem é e quem conhece. Claro, porque você veja o seguinte, Tiago, ele fala lá em Mateus 7, a gente sempre menciona esse texto, né? Mas porque é uma coisa que explica muita coisa, vamos dizer assim, né? Então, Mateus 7 ele diz assim, que nos últimos dias muitos virão e dirão, Senhor, Senhor, pregamos em teu nome, expulsamos o demônio. Então, essas pessoas, obviamente, ouviram falar de Jesus, conheciam a palavra, entendiam de muita coisa. Então, eles achavam que conheciam Jesus, porque faziam todas essas coisas. Mas o problema é que, na verdade, o conhecimento deles era como a gente conhece o Silvio Santos, que faleceu hoje. Se perguntar para todo mundo, conhece o Silvio Santos? O que eles vão dizer? Não conheço. Poderiam talvez até citar características dele e saber muita coisa sobre ele, mas realmente conheciam ele? Será que ele conhecia eles? Assim, de ter intimidade, de ter relacionamento. É tudo sobre relação, né? Então, Jesus falou, né, que a vida eterna é esta, 2 pontos, que conheçam a Deus e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Então, a vida eterna é conhecê-lo, não saber coisas sobre ele ou ser especialista em fazer cultos. Eu às vezes tem umas menções meio polêmicas, não é esse o objetivo, mas é que a gente está num ponto, Tiago, que não dá mais para usar meias palavras, sabe? Porque quem confronta a escritura não usa meias palavras. Então a gente precisa ser mais direto nas coisas, né? Então, você veja, quando Jesus foi
antes dele ser assunto aos céus, né, dele ir voltar para lá, depois que ele ressuscitou, ele passou vários dias com os discípulos. Em um momento desse, conhecido como a grande comissão, né, o grande envio, Jesus diz assim: eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Ou seja, ele já estava dando a identidade dele, quem é, o Todo-Poderoso, eu tenho toda a autoridade. Ele diz, então, considerando que eu tenho todo o poder, eu vou dar uma ordem para vocês agora. Ele diz assim: então, já que eu tenho todo o poder, então vou dar para vocês uma direção, vou dar para vocês uma missão, e eu vou dizer como que é para cumprir essa missão. Então ele deu um onde, um o que e um como. Então ele disse, o onde era o que? Todo mundo. Então vocês vão por todo o mundo. Esse era o onde. O que era a missão. E façam pessoas me seguirem. Que é a tradução da palavra discípulo. Discípulo é alguém que segue um mestre. Então ele disse, vão por todo mundo e formem seguidores, façam discípulos. Ele disse como que era para fazer isso. Batizando e ensinando eles a obedecer a todos os meus mandamentos, a todos os meus ensinamentos. Então, qual que é o objetivo de nós como igreja? Formar discípulos. E isso através do que? Dos ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus estão registrados aonde, Tiago? Na Bíblia, né? Na Bíblia. Você conhece alguém que fez o curso de 3 anos e meio lá com Jesus, que nem os apóstolos? Não, já morreram tudo. Então, os ensinamentos de Jesus estão aonde? Na Bíblia. Então, como é que eu faço discípulo? Através da Escritura. Ensinando o que está na Escritura. Mas nós conhecemos várias igrejas, Tiago, que estão há muitos anos sem ensinamento. Sem escola bíblica. Ah, não, mas a gente prega todo domingo e toda quinta. Infelizmente, as nossas pregações não se resumem mais, não podem mais ser... claro, não estou generalizando, dizendo todas, mas na grande maioria não ensinam mais muita coisa. Tanto que se você perguntar nas igrejas aí, pedir para as pessoas dizer o que elas aprenderam. 3 verdades que elas aprenderam nas pregações na sua igreja esse ano, eu garanto para você que a maioria não ia saber dizer. Tanto porque hoje, se tu for analisar a forma como está os cultos das igrejas, ao menos aqui na região, e acredito que em muitas regiões estejam da mesma forma, né? O pessoal, eles se importam mais com as profecias, né? De certa forma pregada pelos pregadores, né? Quando eles saem, aquele momento quando eles saem da palavra, né? Vamos dizer assim, eles começam lendo a palavra, né, doutor? De repente sai da palavra e começa a entregar a mensagem, né? Entrega a mensagem pro fulano de tal. Igual no terreiro de Umbanda, né? Pro ciclano, pro Deltrano. E daí porque sai do ensinamento, né? É claro. E esse é o objetivo. Porque se ensinar, eu faço um discípulo. E um discípulo de Jesus, ele tem a iluminação do entendimento. E a pessoa que tem iluminado o entendimento, ele deixa de ser oprimido. Não pode ser controlado. Então o que Jesus falou quando ele começou a pregar? Ele disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, para proclamar liberdade ao cativo, dar vistas aos cegos e libertar o oprimido. Então, entre a proclamação da liberdade e a libertação do oprimido, existe uma cegueira.
Então, por isso que Paulo lá em Efésios ele vai dizer assim, ó, eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Então quer dizer que o entendimento tem olho. Isso é uma metáfora, claro, né? Então, por que os olhos do entendimento precisam ser iluminados? Que estão aonde? Na escuridão. Por isso que precisa ser iluminado. Um olho que está na escuridão, ele está como? Cego. Então tem muita gente, a grande maioria, que ouviu a proclamação da liberdade. Então já ouviu o evangelho. Teve experiências com Deus. Mas ainda está oprimido. Por quê? Não teve a iluminação do entendimento que está escrito lá em Efésios. Não houve a iluminação do entendimento, por isso ele está oprimido. Então eu digo nós como igreja no Brasil, né, Tiago? Nós nos tornamos especialistas em fazer cultos. Então, nós nos tornamos especialistas em fazer cultos e em treinar pessoas para fazer cultos. Só que a questão é, o culto é ruim? Não. O problema é que o culto deveria ser uma consequência e não um objetivo. Isso faz toda a diferença, porque nós tornamos uma consequência em objetivo. Então o objetivo deveria ser cumprir o que Jesus falou. Ir por todo mundo, fazer discípulos, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ensinei. E a consequência disso, uma delas, seria cultos. O problema é que o que a igreja, assim, em geral, fez por muito tempo, foi achar que o objetivo de Deus com tudo que ele fez seria ser cultuado. E não formar filhos. Então a gente tem uma grande dificuldade, você vê, existem pesquisas em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, que eles descobriram uma coisa muito interessante, que entre jovens de até 30 anos, né, 90% deles querem Deus. Uhum. Isso é bastante, cara. É bastante, tá? 90% querem Deus. Entre jovens mas de... 90% de até 30 anos. Até 30 anos. Isso. Então, 90% querem Deus, mas 98% não querem a igreja. Isso tem alguma coisa, algo, que nem diz aquele verso, né? Algo de errado não está certo. Então, qual é a diferença que eles fizeram entre conhecer a Deus, como Pedro fala aqui, né? Para que conheçam a Deus, né? O conhecimento de Deus e tal. Por que as pessoas dissociaram o conhecimento de Deus da igreja? Qual foi o ponto? O que houve, né? Uhum. Foi exatamente, na minha humilde opinião, porque por muito tempo, em muitos lugares, se deixou de fazer a única coisa que Jesus mandou nós fazer, discípulos. Então nós treinamos pessoas para fazer cultos. Só que o problema, Tiago, é que culto tem em todo lugar do mundo. Todos os lugares, tu pode ser a tribo mais aborígene que já existiu na face da terra, se tu for lá tem culto. Pode ser os caras mais isolados, que os caras têm culto. Então a gente treinou pessoas, sabe, para fazer culto ao invés de fazer discípulos. Daí o que acontece? Isso acabou gerando uma coisa que muitos escritores, enfim, falam, né? A gente apresenta, na verdade, né? A gente faz uma propaganda de um Deus Pai, mas oferece um Deus Patrão. Então a gente faz uma propaganda de um Deus Pai, mas no fim entrega um Deus Patrão. A gente apresenta uma relação de família para as pessoas dizendo, não, vem para a igreja e tal, porque que nós somos uma família. Mas daí quando a pessoa vem, em muitos lugares ela encontra uma relação de mérito. Sabe? Que ela tem que ser boa o suficiente para ser aceita.
e coisa e tal, e você que está nos acompanhando, não se preocupe, que daqui a pouco nós já vamos ler aqui um pouco mais da carta de Pedro, vão ver que isso não tem nada a ver com não viver em santidade, né? Então eu estou falando de mérito, não estou falando de santidade. Então, muitos lugares se oferece uma relação de família, mas quando a pessoa vem, ela encontra que na verdade é uma relação de mérito, né? Que ela vai ser avaliada para ver se vai ser aceita, né? Então a gente apresenta um conceito de acolhimento, mas depois a gente apresenta essas condições para ver se a gente vai aceitar, para ver se vai ser bem-vindo, para ver. Então, o que acontece? Há um confronto entre o que é apresentado e o que realmente é vivido, né? Então, a gente nos tornamos especialistas em fazer cultos. Então você vê, os cultos são muito bem organizados, são muito bem preparados e custam caríssimo, né? Se fosse para somar o que as igrejas. Estou falando nós, cara, não estou criticando ninguém, é nós, cara. Eu faço parte disso aí, entende? Mas eu estou trazendo aqui uma forma de nós meditar no que nós estamos fazendo, para tentar trazer o que Pedro estava fazendo aqui na carta dele. Ele estava chamando eles a olhar para eles mesmos e dizer, ó, vamos enxergar o que nós estamos fazendo, né? Vamos tentar entender qual é o nosso propósito como igreja. Então, se for ver quanto custa os nossos cultos, você ficaria assustadíssimo. Quanto custa por mês para a igreja no Brasil fazer culto? Bilhões. Tá, bilhões, já. Pois é, se tu for analisar, é uma realidade, né? Porque soma tudo Soma os aluguéis, soma tudo. Num mês, no Brasil inteiro. Soma. de todas as igrejas O do que Brasil. precisa, tudo, de todas as igrejas do Brasil, soma. É um produto interno bruto, cara, é bilhões. O custo disso para fazer o culto. Estou criticando cultuar a Deus de maneira nenhuma. Eu sirvo a Cristo. Acho que a culto, como eu disse, é uma consequência, deveria ser uma consequência, mas se tornou um objetivo, enquanto foi deixado de lado o discipulado. Ah, não, mas nós discipulamos pessoas, nós temos um discipulado. Discipulado nós tratamos como igreja por muito tempo como um estudo básico para novos convertidos. Quando na verdade a única coisa que Jesus mandou nós fazer era fazer discípulos. E que quem consegue conhecer a Cristo num discipulado básico para novo convertido, eu acho que não sabe quem Cristo é, né? Então, eu acho que a gente deveria começar a olhar para isso, sabe, de uma outra maneira. Isso levou, Thiago, a outros vieses que eu estou falando aqui para nós meditar e ver o que nós estamos fazendo. Então, não sou só eu que falo isso, enfim, né? Então veja bem, uma das formas de fazer corrupção. Como é que se faz corrupção? Propina, você faz uma coisa para ser beneficiado e tal. Agora, olha como muita gente trata Deus, cara. Então tem muita gente que acha, tá, que Deus aceita um dinheirinho, cara, para fazer aquilo que a pessoa quer. Então tem gente que acha que Deus se vende por dinheiro, cara. Então tem gente que acha que se tocar uma música assim, ó, bem alinhadinha, e aquilo ali for uma pessoa assim bem especial e coisa, Deus vai ser seduzido por aquilo, o cara vai abençoar o culto. Como se Deus estivesse procurando cultos bons, ao invés de encontrar os seus filhos. Ao invés de se fazer presente para que os seus filhos o contemplem e passem a ser gerado neles a imagem do seu filho unigênito. Entende o que eu estou dizendo, Tiago? Então, como a gente chegou a pensar, cara, em algum momento que Deus que seria possível
né, que a gente seria capaz de seduzir Deus com música, ou que se a gente fizesse assim uma reza, assim uma oração, uma coisa bem forte, assim, coisa no lugar certo, no dia certo da semana, né, com aquele som de fundo certo ali, Deus, cara, ele não ia aguentar e ia acabar fazendo o que a gente queria. Como se Deus tivesse com a gente uma relação de lealdade e não de fidelidade. Então, Paulo Borges fala muito sobre isso. Então ele diz que lealdade, e de fato ele tem razão, lealdade é coisa de quadrilha, cara. Então, uma quadrilha tem que ter lealdade, né? Sei. Os caras vão montar um bando para assaltar um banco, cara, eles têm que ser leal, porque eles vão contar segredos, vão bolar um plano. Então tem que ter lealdade, mas o que Deus tem com nós não é lealdade, é fidelidade. Então Deus tem uma relação de fidelidade com a gente, não de lealdade. Se fosse leal, então ele tinha que beneficiar nós pelo dinheiro que nós damos. Então se nós fizéssemos tudo bem certinho, assim, fizesse um culto bem bonito e coisa, realmente ele tinha que dar tudo que nós pedir, que nós cumprimos os requisitos, então ele tem que ser leal a isso e tem que fazer. A relação não é essa. A relação é de fidelidade. Então, só que isso aqui já vai muito mais além, né, Tiago, do que nós queremos compartilhar aqui, porque o tempo é curto e a gente não quer, como diz um amigo meu, não quero abrir feridas aqui que eu não posso fechar para cicatrizar. Mas são coisas que servem, Tiago, para a gente pensar um pouco, olhar para nós mesmos. Então, vou repetir, eu não estou falando de ninguém, eu estou falando de nós. Né? Estou meditando sobre nós, sobre nossa perspectiva de igreja, nossa perspectiva de mundo, perspectiva da relação com Deus, né? Então é isso aqui que Paulo, ou melhor, o Pedro tenta fazer aqui e faz na primeira carta. Então, na segunda carta, do capítulo 1, ali do verso 1 ao 11, então ele vai trazer exortações para que a gente agregue à fé o exercício, o comportamento, a ação, que como o Tiago muito bem escreveu, a fé sem obras é morta. Né? Então, não no sentido de fazer obras para ser salvo, mas uma fé que não gera nenhum fruto de comportamento, de atitude, é uma fé morta. Então é isso que Pedro vai dizer aqui, a nossa fé ela tem que gerar um monte de coisas. E ele vai dizer aqui que a nossa fé, né, ela nos dá a possibilidade de ser participante da natureza divina. Então isso é muito forte. Quer dizer que eu posso ser participante da natureza de Deus. Não só pode, como esse é o objetivo de Deus. Gerar em nós o Cristo, que é a natureza dele. Né? Então ele vai dizer que quando essa natureza é gerada, então algumas coisas são refletidas em nós. Então ele vai falar de bondade, de conhecimento, que era o que nós estávamos falando aqui, né? De domínio próprio, perseverança, de uma vida de piedade, de devoção a Deus e fraternidade, e que tudo isso é encoberto pelo amor. Então ele vai dizer que a nossa fé, ela vai ser naturalmente, a fé verdadeira, genuína, ela vai ser refletida nessas coisas. Então veja aqui o que o apóstolo escreve, verso 3 do capítulo 1. O seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e a possibilidade de ser devotos a Deus, uma vida de piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Desse modo, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Então, ó, ele vai começar a falar da natureza. Eu disse antes que ele ia fazer um confronto, né, Tiago? Entre a natureza que é para a gente ter a partir do conhecimento de Cristo e da natureza que tem as pessoas que não nasceram de novo. Então ele começa aqui falando da natureza divina. Vos torneis participantes da natureza divina, vírgula, havendo fugido da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Então ele vai dizer que a corrupção que tem no mundo, corrupção moral, né, que tem no mundo é por causa da cobiça. Por isso, vós mesmos, empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé. Então, agora ele vai falar das virtudes. Né, que agora,
vocês, por causa dessa natureza divina que vos é proposta, então acrescentem à vossa fé a bondade acrescentem o conhecimento, o conhecimento agreguem o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, e a fraternidade, a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Pois, se em vós houver essas coisas em abundância, não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus. Vê como ele insiste nessa ideia de conhecimento, né, Tiago? De conhecer a Cristo. Então, ele diz que se a gente conseguir agregar essas coisas, bondade, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor, isso não vai mais deixar nós ociosos. Mas sim, isso vai dar fruto no pleno conhecimento de Jesus, que é exatamente o que Jesus falou lá, quando ele diz que a vida eterna é conhecer a Ele, mesmo de verdade. Então, ele começa trazendo essa ideia de natureza, nova natureza, né, a partir do conhecimento de Cristo, que é o que a gente tem falado há muito tempo, né, Tiago? Que o propósito nosso como cristão é ter uma transformação de natureza. Não é fazer coisas, mas é se tornar um alguém. E daí, a partir do verso 12 do capítulo 1, ele começa a falar sobre a possibilidade de que são, né, os últimos dias dele. Né? Ele fala aqui no verso 14: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou há um bom tempo. Portanto, farei tudo o que puder para que depois da minha morte vocês lembrem dessas coisas. Então ele queria deixar essas coisas muito claras, né? Daí no verso 16 até o 21 do capítulo 1, ele começa a mencionar sobre o juízo. Ele confirma a verdade do evangelho, relacionando com a manifestação de Cristo no juízo. Ele começa a dizer que eles viram a glória de Jesus. Ele está mencionando o momento da transfiguração lá de Marcos 9, quando eles viram o mundo, vamos dizer assim, imaterial, espiritual, e a glória de Jesus. Por que ele estava falando isso? Porque haviam falsos mestres, é a abordagem que ele vai dar a partir do capítulo 2. Que ele vai começar a advertir contra os falsos mestres, né, e sobre o castigo que viria sobre essas pessoas, né? Porque eles estavam descredibilizando o apóstolo, sabe, Tiago? Como muita gente tem feito com a palavra de Deus. Então, antes, nessa época, eles não tinham todos os escritos assim compilados como a gente tinha. Eles tinham a palavra dos apóstolos. Então, as pessoas que queriam descredibilizar o evangelho tinham que descredibilizar os apóstolos, como muitos fazem hoje com a Bíblia, né? Com as escrituras. Eles tentam descredibilizar para tentar matar a fé e ensinar as heresias e as coisas que eles querem, né? Então ele começa o capítulo 2 dizendo assim: no passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas, e rejeitarão o mestre que os salvou. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Então, isso é muito claro acontecendo hoje, né, Tiago? Você veja que ele começa falando dos falsos mestres e diz que uma das características desses falsos mestres é uma vida imoral. Né? Eles têm vidas imorais, né? E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal. Eles escrevem em letra maiúscula, inclusive no original, destacando esse como um nome próprio, o caminho da verdade. Porque os cristãos no começo, a igreja no começo, para quem não sabe, era conhecida como o caminho. Tem essa menção em Atos, enfim. Eles eram conhecidos como a seita o caminho. Né? Os judeus chamavam de que era uma seita, mas era a igreja. Se chamava o caminho. Então, Pedro vai dizer aqui que por causa desses falsos mestres e da vida imoral dessas pessoas, muitos iriam falar mal
do caminho da verdade. Aí no verso 4, no 5, no 6 e no 7 do capítulo 2 ele vai falar, ele vai dar menções de juízos que aconteceram no passado por causa desse tipo de coisa, por causa da imoralidade e por causa dos falsos ensinos e tal. No verso 4 ele vai dizer que Deus não poupou os anjos que pecaram, mencionando a passagem de Gênesis 6. No verso 5, não poupou o mundo antigo, embora preservasse Noé, pregoeiro da justiça, então falando lá da época do dilúvio. No verso 6, condenou a destruição Sodoma e Gomorra, então Gênesis 19, né, mencionando aquela passagem ali. E no verso 7 e 8 é interessante que ele fala do Ló, que o Ló vivia atribulado, ou seja, muito preocupado, né, por causa da vida imoral que aquelas pessoas tinham lá em Sodoma. Ele diz, todos os dias esse homem bom, falando de Ló, que vivia entre eles, ficava muito agoniado ao ver e ouvir as coisas más que aquela gente fazia. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele e também como guardar os maus debaixo do castigo para o dia do julgamento. Verso 10. Ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dele. Esses falsos mestres são atrevidos e orgulhosos. Eles não têm nenhum respeito pelos gloriosos seres celestiais e os insultam. Ora, até mesmo os anjos, sendo mais fortes e poderosos do que esses falsos mestres, não os acusam com insultos na presença do Senhor. Mas esses homens agem por instinto, como os animais selvagens que nascem para serem caçados e mortos. Eles xingam aquilo que não entendem. Por tudo isso, eles serão destruídos como animais selvagens e pagarão com sofrimento o sofrimento que causaram a outros. Eles têm prazer em satisfazer em pleno dia os seus desejos imorais. Quando se reúnem com vocês, são uma vergonha e um escândalo, divertindo-se o tempo todo com seus modos enganosos. Não podem ver uma mulher sem a desejarem, e o seu apetite pelo pecado nunca fica satisfeito. Enganam as pessoas fracas e só pensam em ganhar dinheiro. Eles estão debaixo da maldição de Deus. Andam perdidos porque se desviaram do caminho certo. Seguem o caminho de Balaão, filho de Beor, que cobiçou o dinheiro que ia receber fazendo mal, e foi repreendido por causa do seu pecado. Pois uma jumenta falou com voz humana e acabou com as loucuras do profeta. Esses falsos mestres são como poços sem água e como nuvens levadas pelo vento. Deus reservou para eles um lugar na mais profunda escuridão. Eles dizem coisas orgulhosas e loucas, e com seus desejos impuros e imorais enganam as pessoas que estão quase escapando daqueles que vivem no erro. Prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais, pois cada pessoa é escrava daquilo que o domina. Então você vê, a gente viu essa semana uma pessoa famosa aí no meio, vamos dizer, da internet aí tal, que cortou a língua no meio, e daí disse que fez isso para confrontar os religiosos, e que ela anda vestida imoralmente, e que ela anda com a Bíblia em todos os lugares para mostrar que Deus aceita ela do jeito que ela quer, que ela tem liberdade, e que ela pode fazer o que quiser, que Deus está com ela, e a Bíblia também, porque ela faz o que ela quer. Mas você veja o que a Escritura diz. Eles dizem coisas orgulhosas e loucas, e com seus desejos impuros e imorais enganam as pessoas. Prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais, pois cada pessoa é escrava daquilo que o domina. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo, pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo do que, depois de o conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros esses ditados.
O cachorro volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a se rolar na lama. Então eu queria saber, Tiago, onde é que essas pessoas dizem que a Bíblia não exige nenhum tipo de mudança de natureza, de mudança de vida, de como igreja uma real mudança de natureza. Não ser treinado para parecer um cristão ou para fazer bons cultos. Uma mudança real de natureza mesmo, de uma vida que busca agradar a Deus, não para ser salvo, mas porque foi. Então ele diz aqui, esses que conheceram o caminho, né? Que conheceram o Senhor e escaparam da imoralidade do mundo. Então é uma consequência da fé verdadeira. Eu conheço a Cristo e por isso eu escapo da imoralidade do mundo. Então eu não vivo mais a mesma vida que antes. Por isso que ele diz, prometem liberdade, mas ao mesmo tempo eles são escravos dos seus próprios desejos. Então, tem muito disso hoje. Tá? E assim, ó, tia, tem muito disso. Pessoas que ensinam que pode ver de qualquer jeito, como outras pessoas que estão inseridas no nosso meio, pregam santidade o tempo todo, mas uma santidade exterior que nada tem de transformação interior. Por isso que muitos escândalos acontecem. Tia. Muitos escândalos acontecem porque muitos foram treinados para parecer santos, mas nunca tiveram a natureza transformada. Nunca nasceram de novo. Nunca se transformaram de verdade. Né? No capítulo 3, o apóstolo aí, para a gente encerrar rapidinho aqui, ele vai fazer Pedro era muito bom, Thiago, em escatologia, em a doutrina dos últimos dias, dos últimos tempos, né, e tal. Então ele traz aqui uma explicação que a gente levaria muito tempo para poder discernir bem isso aí que ele está falando, mas ele vai falar sobre os últimos dias. Então, só para dar um contexto bem rapidinho aqui, os últimos dias não é só lá grande tribulação e tal. Os últimos dias começaram quando Jesus veio. Desde Jesus nós vivemos os últimos dias. É que pra gente, é por isso que ele vai falar aqui no capítulo 3, para Deus 1000 anos é como um dia. Isso tem uma conotação no milênio também e tal, mas o que ele está dizendo? Que para Deus 1000 anos não é nada. Então o que ele está dizendo? Os últimos dias não necessariamente são dias de uma semana, de 3 semanas, de 10 dias, não. Os últimos dias é que para Deus pode ser uma era, né? Por isso nós já estamos 2000 anos. Por que o Pedro estava falando isso aqui? Esses mestres estavam dizendo assim, ó, o Senhor falou que ia vir logo e até agora não veio. Ou ele já veio, vocês não viram, ou ele não vai vir mais. Né? Então ele estava trazendo essa ideia aqui de últimos dias e ele vai relatar aqui, ele vai mencionar várias vezes coisas que Jesus falou, ele vai mencionar várias vezes profecias sobre o fim dos tempos que estão, por exemplo, Isaías 34, Salmo 50, Miqueias 1, Sofonias, capítulo 3 também, Abacuque no capítulo 3, que as pessoas acham que Abacuque 3 é uma música sobre ser próspero aqui na terra, quando na verdade é uma música, Abacuque 3, profética, falando uma visão que Deus deu a Abacuque do dia que Jesus vai voltar. Então você que está em casa, pense dessa maneira e vai lá e leia Abacuque 3, você vai ver como é o Jesus que vai voltar. Sabia o que é interessante, doutor? Também referente à questão da volta do Senhor Jesus Cristo, é que muitas pessoas, doutor, né, eles têm essa dúvida sobre a questão da volta de Jesus, porque diz que demora, né? Só que na verdade, eu acho que não é Jesus que está demorando.
É a gente que vive pouco. Sim. Isso que é o, o detalhe. Sim, Não, é por isso que o Pedro vai falar ali, ó, para Deus 1000 anos é como um dia. bem isso. O que vocês acham que é muito tempo é porque a vida de vocês é curta. Para Deus não é nada. 1000 anos não é nada, é um piscar de olhos para ele. Se o ser humano ele começar a levar isso em consideração, que a minha vida é curta demais para perder tempo em viver sem Jesus, a, muita coisa mudaria, né? Se a gente começa a pensar que na verdade, porque da mesma forma que uma mosca dura 25 dias, né? É como se a gente fosse Deus para Sim, aquela mosca, entendeu? sim, pelo tempo em si, né? Isso, os 25 dias ali, aquele. Eu não sei se é 25 dias, eu sei que ela dura pouco, né? Eu só citei um número aqui, né? Mas não sei quantos dias que dura uma mosca, não. Sim, Enquanto ela não vê a raquete ali do sogro, tá bom. ela vive. Ela vive, né? Mas assim, a vida do ser humano, ela é muito curta pra perder tempo vivendo sem Jesus. Essa é a lógica. Muitas pessoas acham que 92 anos, né? 93 anos, 95 ali, não sei que idade que o Silvio Santos morreu, né? Acham que foi uma longa vida. Mas não é assim. Eu lembro de ser criança, assistir televisão e ele tava ali na TV, e é como se um dia depois ele morreu. É verdade. Porque o tempo passa rápido. É. Até eu peguei um livro aqui para mostrar para vocês, que tiver a oportunidade de ler, Movidos pela Eternidade, do John Bevere. E ele fala uma coisa bem, bem parecida com o que tu disse, né? O que move, na verdade, o livro aqui é isso, movidos pela eternidade. Então, no livro ele faz uma pergunta assim, ó: e se você soubesse que faz parte de uma experiência na qual as próximas 24 horas determinariam a qualidade do restante da sua vida? Tudo que você fosse viver, né, pro resto da vida ou na eternidade, né, se toda a tua eternidade com Deus depender das próximas 24 horas, né, como você viveria? Né? Se Deus, né, uma metáfora, né? Ó, se Deus dissesse para você assim, ó, Tiago, você tem 24 horas de vida. E Aham. toda a tua eternidade aqui comigo vai depender da tua vida nessas próximas 24 horas. Como que você viveria? Quais seriam as atitudes, né? Isso, o que que você faria? Pra tentar. Daí a pergunta que ele faz é a seguinte: por que que você não vive assim sempre? Porque Esse é quanto o que resumo. você sabe que não é as últimas 24 horas, entende? Uhum. Como que eu sei? Eu não sei se é as minhas últimas 24 horas ou não, né? É Então, verdade. a pergunta que ele faz é isso, é uma pergunta provocativa, né? Se a tua vida eterna dependesse das próximas 24 horas, como você viveria? Né? Aí E por tem, que que você não vive assim sempre? aí tem aquela Né? questão que eu sempre me pergunto, às vezes, e a gente até tu fica, às vezes tu acaba desanimando um pouquinho, né? Quando começa a pensar nessa situação aí. Por Sim, exemplo, quando você vê alguma pessoa partindo, sabe? Você pensa o que tu podia ter feito a mais antes dela partir, sabe? Né? sim, Então, então isso deixa um cristão um pouco pensativo, né? E o doutor aí mostrando a bênção, a sim, herança de Deus aí. sim. Aí, Ontem à tarde o meu filho tava aqui no estúdio conhecendo os microfones aqui, eu tava mostrando pra ele, né? Ele tá com seus 47 dias aí. sim. Eu vim mostrar um pouquinho como é que funciona aqui dentro, né? Só pra ele acostumar com
com o Com o ambiente. ambiente, né? Mas você vê a responsabilidade, né, Tiago? É bem isso, cara. É assim, ó, o que que a gente poderia ter feito a mais por uma pessoa, o que que a gente faz por nós, né? Essa responsabilidade, eu acho que é por isso que Pedro escreveu isso no capítulo 3, falando sobre a vinda e tal, dizendo, olha, vocês têm que estar perseverantes, vocês têm que estar preparados para esse momento, né? E viver de uma maneira que está esperando isso, né? Então, isso, ó, ele vai aparecer inesperadamente, né? Então, vai ser muito rápido aí, provavelmente, o limiar das coisas, né? Logo no Então, começo do programa, o doutor mencionou também sobre a questão de qual que é a minha função, o que que eu vou fazer, qual que é a minha missão no reino de Deus, sabe? Né? Eu posso dar uma dica pra quem tá com essa dúvida, tá iniciando, sabe? A dica é o seguinte: comece pelo que você mais gosta. Por exemplo, saber utilizar o que você já tem, a ferramenta que você já possui, aquilo que você já gosta, aquilo que você estava planejando, vamos dizer assim, me converti agora, tô indo para a igreja, o que que eu faço? Será que eu vou continuar fazendo o que eu fazia? E a faculdade, isso e aquilo, me deu uma vontade, uma sede de ser missionário, sabe? Né? Sempre tem essas fases aí que o pessoal passa, né? sim. Ninguém quer ir pra Coreia do Norte morrer. É, ali é mais. Aí tá mais complicado. Mas assim, por exemplo, se você, jovem, tem o sonho de ser médico, estude. Seja médico. Porque Deus precisa de missionários médicos. Né? Se Deus você... precisa de médicos com Cristo sendo desenvolvido aqui dentro do hospital. É isso aí. Deus precisa de dentistas particulares com Cristo sendo gerado neles. Então, é bem Contadores. disso que nós estávamos falando, né, Tiago? Às vezes a gente tem muita gente que começa a pensar no seu chamado e vincula isso a um culto. E acha que o chamado só é desenvolvido e só é verdadeiro quando ele presta para fazer um culto determinada igreja. E não para que Cristo seja gerado em mim e que lá no meu trabalho eu seja Cristo lá. É isso aí. É exatamente isso que eu imagino que tu tá falando, né? É, por Que não é exemplo, deixar de seguir uma profissão, de fazer alguma coisa por causa de, né? sim, eu, por exemplo, isso me ajudou a me encontrar um pouco, sabe? No que eu tenho que fazer. Né? Por exemplo, são duas coisas que eu faço, que eu gosto. Por exemplo, é a questão da musical, né? Então eu louvo a Deus, né? Toco e canto. Mas principalmente a comunicação. Né? Eu gosto, sabe? Uma coisa assim, quando tu pensa, é isso aqui, ó. Sabe? É isso mesmo, né? É aqui que eu tô fazendo algo pra Jesus, entendeu? Porque assim, ó, cada pessoa, ela tem. Deus, eu acredito que Deus ele prepara todo um meio, né? Pra que isso tudo aconteça. Então por isso que eu tô falando hoje, né? Se você tem essa vontade de ser médico, Jesus vai precisar de médicos também. Você vai precisar de contador, pessoa que lida com contabilidade. Vai precisar de advogados, né? Tem o doutor aí que segue esse ramo de advocacia. Vai precisar de pessoas que façam de tudo, né? Toda área precisa ter Exato. cristão, né? Sim. Então, Então, muitas vezes o chamado, Tiago, na a grande maioria, o chamado não tem a ver com alguma função dentro do culto.
Tem a ver com a vida que você vai levar, né? E com o quanto Cristo vai ser gerado em você e o quanto que isso vai influenciar outras pessoas, né? Que é o que Paulo escreve aos Coríntios, o perfume de Cristo, né? Por isso que Que vai ser o principal, né, é o como a gente vive fora da igreja, né, doutor? claro. É o testemunho, né? Tem muita gente que criou aquele paradigma, muitas pessoas criaram aquele paradigma de dentro da igreja é uma coisa, fora da igreja é outra, né? Claro, porque foram induzidos a isso, Sim, foram tem até treinados. Claro, foram treinados a vestir um manto. a se revestir, em vez de se revestir de Cristo e viver no mundo inteiro revestido de Cristo, né, em santidade, não, eles foram treinados, eu vivi isso, então eu vivi isso aí também. Até que um dia que eu percebi que eu era treinado para parecer cristão e fui treinado para fazer culto. Então a gente dissociava a vida toda, né, e para se vincular a um momento, a uma solenidade, né, ao invés de fazer isso que os apóstolos falam tanto, né, ter essa transformação de natureza, né, e que a partir dessa transformação de natureza eu vá impactar e levar Cristo a vários lugares, né. Então é exatamente isso. Eu só vou ler aqui o finalzinho do capítulo 3, do verso 11. Ele começa falando da destruição de todas as coisas pelo poder da vinda de Jesus, né? Que tem gente que acha que ele vai vir secretamente, mas não tem nenhum texto que fala isso, né? Todos os textos falam que quando ele vir, todo olho verá e vai ser com poder e grande glória, né? Mas é isso que o Pedro está falando antes, no verso 11 do capítulo 3, ele diz assim, ó, sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, porque ele falou que tudo vai ser destruído com o poder do fogo e vai se desfazer, enfim, né? Então, que tipo de gente você precisa ser? Ele faz uma pergunta. A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia, os céus serão destruídos com fogo e tudo que há no universo será derretido. Porém, Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Lembrem que a paciência de nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos, pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com as outras partes das Escrituras Sagradas. E assim eles causam a sua própria destruição. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem da sua posição segura. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Acho que ele explica tudo, né? Verdade. É uma explicação simples de como é que nós temos que viver aí, aguardando a volta do Senhor, né? Ele fala da destruição de todas as coisas e tal. Foi por isso que Jesus disse, ó, não ajunteis tesouro na terra, mas ajunteis tesouro no céu, enfim. É isso aí. Isso aí, né? Glórias a Deus. Uma bênção de Deus falar sobre Pedro hoje, né? Se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Né? E Pedro, né, era um nervosinho, né, doutor? Ele era um pouco bravo, sim. Mas também pensa ele ficar andando com a gurizada, né? Porque ele era o mais velho, né? O resto era tudo bem novinho, né? Uhum. 3 anos e meio, com a gurizada, e aquela coisa toda de Jesus, ele tentando entender. E também não tinha nascido de novo, né? Sei. Então, tava ali naquela, né? Então dá para entender um pouco Pedro aí, até que ele compreendeu as coisas, enfim, né? Agora aqui na segunda carta, ele tá chamando Paulo
nosso amado irmão e tal, mas eles tiveram uns conflitos ali, porque o Pedro queria pregar só para os judeus, e daí ele teve Paulo Uns a... teve que confrontar ele uma vez lá, e Gerou uns carta aos atritos, né? Gálatas tá escrito isso aí. Deu. É assim, vida de igreja é assim, aquela Né? coisa, não é aceitar tudo, não. Claro, eu falei um dia para um colega meu aí, né? Um conhecido, sobre uma questão ali que ele tava passando na igreja e tal, né? E brigou com o irmão da igreja, né? Por causa de opiniões e tudo mais. Eu falei, mas, homem de Deus, homem, né? Como é que tu acha que vai ir pro céu, né? Com Jesus ali, como é que vocês vão lidar lá, tu e o fulano de tal ali, né? Na presença do Senhor Jesus, né? Sabendo que os dois estão Sim. corretos, né? Os dois estão, vamos dizer, não dei razão nem pra um nem pra outro, né? É uma mera opinião. Eu falei, vocês dois estão fazendo a obra, eu falei, vocês frequentam a mesma igreja, né? Estão aí nessas picuinhas, falei pra eles. Lá em cima não vai ter placa de igreja, não vai ter, Não, não. né? É só tu, teu irmão ali que tu encrencou e Jesus, eu falei. E daí foi dando uma desenrolada na história ali. Eu falei pra ele, olha ali, ó, o Pedro, né? E Mateus ali. Quando estavam os dois, eu acredito assim que gerava um desconforto, né? Um não gostava do outro, por causa que um era cobrador de imposto, o outro era, né, pescador, né? Que Tava devendo tava imposto? devendo imposto, né? Pensei, mas que situação, homem. E vocês aqui na igreja estão fazendo igual. Falei, né? Tenta Tem que chegar no meio abandonar isso termo, aí. se resolvam aí, porque o Cê- negócio é fazer a obra de Deus, é, é se unir e unir as forças, né? E ele ficou tudo meio assim, né? Ficou, Thiago, que eu ouvi uma hora dessa, a gente conversa, né? E não sei o que lá, né? Ele disse, é isso aí, perdoar 70 vezes 7, né? Mas faz parte do 70 vezes amadurecimento, 7. né, doutor? Isso. É bem isso. É, se tu olhar na escritura, todas essas cartas que estão ali foram escritas para igrejas e tá tratando de problemas que tinha lá. Se tivesse tudo bem, eles não precisavam ter escrito. Se tivesse tudo bem, Jesus não precisava mandar o João escrever lá no Apocalipse 7 cartas para 7 igrejas, cara. Sim, Então, escreveu por quê? Porque tinha problema. Todas elas tinham problema. Né? Se tu ler a terceira carta de João, provavelmente nós vamos chegar lá logo, que vocês vão ver que o João está dizendo, tem gente lá que se alguém receber os apóstolos em casa, ele não deixa entrar na igreja, ele quer expulsar da comunhão. Imagine. O cara que recebeu o apóstolo João aqui, nós vamos expulsar. Tá, isso tinha lá na igreja, provavelmente em Éfeso era isso aí. Então, todo lugar vai ter problema. A questão não é a ausência de problema, é o quanto de maturidade você tem para lidar com eles, né? sim. E daí teve uma outra situação que aconteceu que uma pessoa pediu pra mim, né? Tipo, como é que eu fazia pra ser tão tranquilo, sabe? E é uma pessoa que viu eu passar por situações, né, doutor? E viu como que eu lidei com aquelas situações. Né? Daí a pessoa quis julgar, mas Thiago, eu tinha explodido numa situação dessa. Como é que tu consegue ser tão tranquilo? Né? Você citou Colossenses para ela, né? É, sede a paz de Cristo, o O árbitro de árbitro vossos. do seu coração. Isso. E daí eu comentei, né, com ela também, né, tipo, porque ela falou bem assim, né, eu queria ter a paciência que tu tem. Né? Sabe, a pessoa, ela vê tu passar pela situação, né, e, e de certa forma admira, né, não tô em nenhum momento tentando me exaltar nem nada, né, só comentando uma Sim. situação que aconteceu comigo, porque é melhor falar de mim do que dos outros, né. Mesmo porque se não provém de ti, é fruto do Espírito. Sim, e daí, ah, eu falei pra aquela pessoa assim, viu, pra você ter a tranquilidade que eu tenho, tu tem que passar pelas provas que eu passei.
né? Foi isso que forjou, né? Resumindo isso, né? Não é que nasci assim, sabe? É que Foi formado assim. foi formado assim, né? Foi forjado. É aquele vaso quebrado, amassado, colocado no fogo, né? Sim. E volta e meia tem que quebrar de novo. É. E fazer de Sim, novo. às vezes fica um pedacinho ali que tem que dar uma ajeitadinha, tem que quebrar. Tem que dar uma ajustada, né? E É, daí. claro. Aí naquele momento que eu falei aquilo, né? E daí eu pensei, e quem dirá a paciência de Paulo? Né? Vamos dizer, se a gente consegue adquirir uma certa paciência passando por provas, né? Aí tu começa a pensar o que Paulo passou, né? Conforme tá descrito na Bíblia, né? Aí tu pensa, Sim. aí tu pensa, o cara devia ser uma benção conversar com ele, sabe? Né? Tipo, Ah, com certeza. a- Bem no finalzinho ali. Oh, é bem simples, Thiago. É só tu ler a primeira carta aos Coríntios e ver o tom dele. aham. E depois ler a segunda. Já, Parece outro cara. já muda, né? É, muda, porque foi ali ele já tinha passado, já era um outro período da vida dele, tinha passado por muita coisa, né? E Paulo era punk, cara. Bateram nele uma vez, mataram ele, arrastaram pra fora da cidade, ressuscitaram, ele levantou, entrou na cidade e volta. Quem que faria isso, velho? Né? Bateram em você lá na cidade e você mataram lá. Trouxeram você pra fora, os crentes ressuscitaram, tu levanta e entra lá de novo. Era isso, né? Era a forja, né? Da transformação, né? É, então que a gente possa. E daí Paulo fala, né? Pra ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Claro. Daí isso que me fez eu pensar nele, né? Lembrando, tipo, a gente tá adquirindo uma paciência, né? Com as provas que a gente passa e quem dirá ter a paciência de Paulo. É. É. Que Paulo, eu não sei por que que eles discutem tanto aquela passagem que ele fala do espinho na carne, né? Ah, o que que era o espinho na carne? Eu não sei se eles não leem. Paulo fala, né? Que vinha um cara e esbofeteava ele, né? Ele tinha vindo 3 vezes. Qual era o espinho na carne? Era o cara que ia lá bater nele. E ele, paciente, dizia: Senhor, me livra. O Senhor disse: minha graça te basta. Né? Apanha mais um pouco Então, aí. apanha mais um pouco aí, Paulo. Minha graça te basta. Ah, qual era o espinho? Eu vi um debate. Eles fazem debate para dizer qual era o espinho da carne. Mas ele tá escrito, homem. Sim, é verdade. Ele batia. Tá escrito. Ele me manda um mensageiro aqui para me esbofetear. Ele falou, cara, eu ia lá e E tu sabe, esbofeteava, doutor, que batia eu não nele. tinha parado pra pensar nisso? Porque assim, ó, você vê o pessoal debater tanto sobre isso dali, né? Uhum. Que daí nem Tá tu não escrito. sabe mais a resposta, sabe? Não, tu fica. Fica conjecturando um monte de coisas, né? Sim, dá pra Quando, na fazer. verdade tá no texto, né? Então Dá pra já fazer fica um. uma dica aqui para você que quer entender um texto, leia o texto. Leia o texto quando você for estudar um texto da Bíblia, leia o texto. Verdade. Deixa a Bíblia falar para você. Né? Então, vou dar um outro exemplo. Eles dizem assim: ah, porque Jesus vai vir como ladrão, por isso ninguém vai ver. Mas lê o texto. Lá no texto diz assim: ele vai vir como ladrão, o ladrão vem na hora que ninguém sabe, tal. Daí o texto continua e diz assim: mas não para vocês que vivem na luz. Então ele vem como ladrão para quem? É Para verdade. quem não vive na luz. Eu esses dias até Aí eles olham comentei e com. dizem: meu Deus, é mesmo, né? Tá escrito. Ele: sim, é só ler o texto. Leia o texto. Sim, um dia eu comentei isso mesmo com o pessoal da igreja, né? Eu falei. Porque o pregador tava pregando sobre isso e na hora que ele falou sobre isso eu vi que ele pregou errado, né? Talvez ele pregou a opinião dele, A né? opinião Mas é dele, bom né? ler o texto. Mas eu no texto, eu peguei ali pra minha esposa, puxei a Bíblia pro lado e falei, mas aqui tá escrito que quem tá seguindo a Jesus, que quem tá servindo, né, vai ser avisado, né? Sim. Vai vir como um Não, ladrão. não virá como ladrão para vocês. Só que só lê uma parte, né? Esquece de ler o texto, né? Mas amém. É só ler. É isso aí. Paulo fala, até achei o texto aqui, ó, 1 Coríntios 12.
verso 6, verso 7 diz: "E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber", ele vai dizer o que é? A saber, "um mensageiro de Satanás para me esbofetear." Pronto. Ele explica, né? Mas às vezes é mais fácil, mais interessante dificultar do que explicar. Vamos lá, Tiago? Vamos finalizar aí com o pessoal. Vamos lá, então. Hoje quem vai orar por nós é você. Amém. Então vamos orar. Senhor meu Deus e amado Pai, queremos te louvar, Pai amado, te agradecer, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui, Pai, nessa rádio, Pai, para falar da sua poderosa palavra, Senhor. Deus Todo-Poderoso, que essa palavra possa chegar a cada um dos ouvintes, Pai, com entendimento, Pai, que cada um possa entender, Pai, que possa compreender, que possa guardar a palavra que foi dita nessa tarde no seu coração, Pai. Porque assim diz em sua palavra, Pai, para guardarmos, Pai, essa palavra, para que assim não venhamos a pecar, Senhor. Pai Todo-Poderoso, eu oro, Senhor Jesus Cristo, por cada um dos ouvintes que nesse momento estejam passando por alguma dificuldade, Pai. Vai indo de encontro com cada um, Pai. Que eles possam receber, Pai, o Senhor em seus lares. Que possam crer, Senhor, em tudo, Pai, que a sua palavra diz, Pai. Deus Todo-Poderoso, que possamos ter sabedoria a cada dia mais, Pai, para que a gente possa seguir os seus caminhos, Senhor. Deus Todo-Poderoso, também oro, Senhor Jesus, por cada um dos locutores, Pai, apresentadores dessa rádio, Pai. Eu oro pelo Dr. Alexander, Pai, pela sua família, Senhor. Pela sua filha, pela sua esposa, por toda a sua família, Senhor. Vai de encontro a eles, Pai. Abençoa, Pai. O Senhor sabe a necessidade deles, o Senhor conhece, Pai. O Senhor conhece o coração dele, Pai. E o Senhor conhece qual é a sua aflição, Senhor. Vai curando, Pai. Vai transformando, Pai. E vai abençoando, Senhor Jesus. De acordo com a sua vontade, Pai. Oro também por esta rádio, Pai, por seus patrocinadores, Pai. Por cada pessoa, por cada ouvinte, Pai. Por cada pessoa que compartilha. Por cada pessoa que menciona o nome desta rádio, Senhor. Vai abençoando, Senhor. Que essa pessoa, Pai, que compartilha a nossa programação, seja um missionário, Senhor Jesus. Levando a sua palavra adiante, Pai. Deus Todo-Poderoso, assim queremos agradecer por tudo, Pai. Também oro por minha família, Senhor. Vai abençoando, Pai, a cada um, Senhor. Não deixando faltar nada, Pai. E ficando conosco a cada dia, Pai. Nos guiando conforme a sua vontade, Pai. Deus Todo-Poderoso, grande és tu, Senhor. Oramos por cada pessoa, por cada missionário. Vai levando entendimento, Pai, na vida das pessoas que pregam a sua palavra, Pai. Levando entendimento à vida dos pastores também, Pai. Presbíteros, Pai. Por cada pessoa que faz parte da sua casa, Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, que a gente possa fazer a sua obra com excelência, Senhor. Para que assim nós podemos, Pai, estar levando a verdadeira salvação aos lares de cada família, Pai. Assim eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Assim nós vamos chegando ao final de mais um programa Café com Fé. Quero mais uma vez agradecer ao Dr. Alexander aí por mais algumas horas aí junto conosco ao vivo aqui na Rádio Aviva 7, né, trazendo aí conhecimento aos nossos ouvintes, e agradecer a cada ouvinte também pela companhia, a você que vai ouvir também esse programa gravado, né, ele está disponível nas redes sociais aí da Rádio Aviva 7, para você assistir quando você quiser, tá bom? Que Deus abençoe a cada um. Dr. Alexander. Graça e paz, Tiago, a todos que nos acompanham. Mais uma vez eu te agradeço pela oportunidade também de poder estar aqui ajudando vocês. Que Deus abençoe a sua família e o teu ministério e a todos que nos acompanham. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo programa, se assim o Senhor quiser, se Jesus não voltar até lá, né? Senão a gente faz um programinha lá no céu, né, doutor? Ou aqui na Terra, no milênio mesmo. No milênio, né? Verdade. Sim. Então tá bom. Paz do Senhor. Mas isso é uma conversa para uma outra hora. É, fica pro próximo Senhor, programa. até mais. Sim.
Tá precisando de uma força para custear, investir, ampliar, modernizar, proteger ou comercializar sua produção rural? Conte com os recursos do Sicoob durante toda a safra 2024-2025. Aqui você está em casa. Fale com o seu gerente e contrate. A força do Brasil está no agro. E quando o agro precisa de uma força com o Plano Safra, o Sicoob está junto. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Fim de semana de ofertas para você na Cooper Itaipu. Confira: salame colonial Bevilacqua a R$ 31,90 o quilo, linguicinha Bevilacqua resfriada, pernil suíno Toscana a R$ 18,90 o quilo, cortes congelados de frango, coxa e sobrecoxa a R$ 7,59 o quilo, coxinha da asa congelada temperada 800 gramas a R$ 8,49, lasanha Aurora 600 gramas sabores a R$ 10,39, queijo Tirol 400 gramas, mussarela ou prato a R$ 16,49, milho verde Bonari 170 gramas a R$ 2,99, azeitona Vale Fértil sachê com 150 gramas a R$ 4,49. Nutella Ferreiro 650 gramas a R$ 35,99. Bala Butter Toffs 100 gramas a R$ 4,99. Abacaxi Pérola a R$ 5,59 unidade. Mamão Formosa a R$ 6,99 o quilo. Kiwi importado 600 gramas a R$ 8,90. Tomate Longa Vida a R$ 4,19 o quilo. Acelga a R$ 2,99 unidade. Batata doce roxa a R$ 2,49 o quilo. Leite Aurora 1 litro a R$ 4,49. Fim de semana de ofertas para você é na Cooper Itaipu, uma sociedade de pessoas.